Boa noite, Boa boa noite. Bem-vindos ao culto do Evangelho de Jesus. Número 45. E aí, gente? Vocês que já estão entrando, se vocês puderem mandar para nós, por favor, um retorno do áudio, da imagem, de que tá tudo certo. Principalmente do áudio, né, gente? Por favor. Boa noite, boa noite. Santa Catarina, que legal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Som ótimo, maravilha. Som perfeito, ótimo. Bom, gente, então nós estamos iniciando agora o nosso 45º culto do Evangelho no Lar. São muitas semanas aí ao longo do ano de 2023. Nós estamos muito felizes por nós termos traçado essa caminhada aqui com vocês. Nós estamos no capítulo 13, se eu não me engano, né? Acho que está até mais fácil agora olhar para frente. Não é muito longo. Eu acho que nós estamos no capítulo 13, eu só vou confirmar. Nós estamos nas instruções, isso mesmo. Capítulo 13, para quem está acompanhando, nós estamos nas instruções dos Espíritos. Na semana passada, nós conversamos sobre a mensagem do Adolfo, bispo de Argel, e hoje a gente segue o item 12 das instruções dos Espíritos do capítulo 13, que é uma instrução do Espírito São Vicente de Paulo. Maravilha. Você quer falar alguma coisa? Não, é o mesmo tema do Adolfo, Beneficência. bispo de Argel, né? E, se não me engano, tem uma informação espiritual que São Vicente de Paulo foi o rei Herodes que mandou decapitar todas as crianças lá de Belém, não é? O Herodes descrito lá no Evangelho de Mateus, Isso. No Evangelho de Lucas. E ele vai se redimir. Interessante. Ele vai se redimir desse grande débito coletivo na pele de São Vicente de Paulo, um sacerdote católico que dedica toda a sua vida à caridade, e especialmente à caridade para com as crianças. Olha, que maravilha, hein? Nossa, olha que interessante, pessoal, essa informação que o Geraldinho está trazendo. Bom, gente, então... Essa comunicação dele, ele deu na cidade de Paris em 1858, quer dizer, logo no início da tarefa de Kardec. Logo no início, bem no início. Antes mesmo da publicação do Evangelho e logo depois... Até antes do Livro dos Médiuns, antes inclusive. do Livro dos Médiuns. 58. E um ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Maravilha, hein, gente? Então nós estamos aí, capítulo 13, Instruções dos Espíritos, item 12. Antes de nós começarmos, vou fazer uma prece, para nós nos acalmarmos, entrarmos aí na mesma sintonia, pedirmos a Jesus que nos abençoe na noite de hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje, rogando, Jesus, sempre a Tua presença aqui conosco. Nós sabemos, Jesus, que nós todos aqui estamos muito distantes da posição dos anjos, mas já floresce nas nossas almas o desejo de aparecermos um dia, Mestre, diante da Tua presença, como pessoas dignas e honestas. Nós ainda estamos muito longe de exemplificar aqui na Terra o amor dos anjos, dos espíritos puros, mas nós estamos, Jesus, com muita humildade e honestidade, correndo atrás do serviço para a nossa própria redenção espiritual. E assim, Mestre, diante do desejo que todos nós temos, sabendo que o Espiritismo é um tesouro, querendo muito
muito alcançar um pouco de melhoramento espiritual, querendo dar um passo a mais, querendo, Jesus, avançar um pouco mais na estrada da vida, nós pedimos, Mestre, o auxílio, um acréscimo de forças, a Tua presença bem constante na nossa trajetória. Pedimos, Jesus, para que o Senhor nos ajude a suportarmos uns aos outros, a exemplificarmos aqui na terra a tolerância, o perdão, a paciência, essas virtudes que o Senhor tão lindamente soube colocar em prática aqui na terra. Nós também queremos agir dessa forma, Jesus. Nós queremos, Mestre, ter a disciplina necessária para trabalhar todo dia, sem grandes quedas e também sem nós nos deslumbrarmos, imaginando e sonhando com grandes acertos, mas caminhar, Mestre, de forma plena, de forma eficiente, de forma calma. Nós queremos, Jesus, construir um trabalho na face da terra que seja contínuo e que tenha a Tua marca, Jesus, que leve as pessoas que mais sofrem aqui na terra o Teu amor, o Teu carinho, a paz que provém do Teu coração, Jesus. Ajuda-nos, Mestre, a servir sem esperar nada em troca. Ajuda-nos, Jesus, a incorporar a bênção, o grande tesouro que é a doutrina espírita nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho dentro da seara cristã. Ajuda-nos, Senhor, porque sem a Tua presença, Jesus, certamente nós não conseguimos. Nós ainda, Mestre, aproveitamos aqui a oportunidade de pensamentos amigos, dessa união de corações que formam uma família dentro do cristianismo, para pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem na noite de hoje, por aqueles que estão tristes, aflitos, chorando. Lembra, Jesus, dessas pessoas nessa hora e que todo o amor e a fé, principalmente, que provém do Teu coração, abrandem, trazendo a essas pessoas uma noite de descanso, com a certeza de que amanhã é um novo dia, de que depois de toda a noite escura raia um sol, que é a presença de Deus nas nossas vidas, trazendo a certeza aos nossos corações de que todos nós vamos ser felizes ao lado daqueles que nós mais amamos. Mais uma vez, Jesus, nós nos colocamos aqui de joelhos para dizer que nós Te amamos muito, que as nossas almas anseiam por Ti, Mestre, como terra seca anseia por água. Pedimos sempre, Jesus, o trabalho que dignifica as nossas almas e uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado pelo Teu coração. E mais uma vez, Mestre, com muito amor, nós dizemos: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em Teu nome, Te glorificam e Te saúdam. Nós Te amamos, Jesus, Te amamos muito, Mestre. Seja e esteja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. A gente vai lendo parte a parte, período a período dessa mensagem e comentando. Ele começa dizendo: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus. Chave que tem... Desculpe, minha voz. Um pouquinho de água. Prossegue aqui. Bom, pessoal, então vou continuar a leitura aqui. Então ele começa conosco. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Quer parar aqui? Tá. Comentando então, a grande chave, né, dos céus é a caridade. Por isso que Allan Kardec vai escolher a frase: fora da caridade não há salvação. Diferentemente
do que ele poderia ter colocado fora do espiritismo, não há salvação, fora da mediunidade, não há salvação. Imagina, seria uma coisa que circunscreveria a doutrina a mais uma escola religiosa fechada, passageira, transitória, que levantaria muros de separatividade. Exatamente. Ao contrário, ele escolheu esse lema: fora da caridade não há salvação. E esse espírito de São Vicente de Paulo está justamente falando isso, que nós devemos ser bons e caridosos, porque essa é a chave do céu. A caridade é a chave que nós temos em nossas mãos, todo mundo tem. Não precisa ser rico para fazer caridade, não precisa ter inteligência, ter cultura elevada, ter poder, não precisa ter poder. Qualquer pessoa, em qualquer meio social, em qualquer idade, de qualquer procedência, em qualquer escola religiosa, até mesmo sem religião, se ela fizer caridade, ela está no caminho dos céus. Então isso é muito importante, né? Porque toda felicidade está contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. Quer dizer, a caridade faz parte do amai-vos uns aos outros. E a nossa alma, que é o espírito encarnado, quando nós desencarnarmos, ela somente vai se elevar aos planos da espiritualidade maior se e somente se devotar ao próximo com a caridade e encontrará a consolação e a aventura no amor fraterno que ela houver distribuído aos nossos semelhantes. Muito lindo. Pessoal, quando nós começamos a leitura aqui, lendo essa descrição da caridade, eu me lembrei muito de Maria Madalena, porque quando ela foi procurar o Cristo, ela fala para ele que ela tinha uma sede de amar, ela queria encontrar um amor que ela ainda não conhecia e que obviamente não era aquele amor que ela recebia daqueles homens. E ela se entrega à caridade, ela ama muito, ela cuida de muitos leprosos. E é muito bonito porque ela encontra justamente o que o Espírito está trazendo aqui para nós: ventura e consolo. Ela encontra uma felicidade que ela não tinha conhecido no mundo e ela encontra um consolo para aquela alma que era tão desejosa de amar e ser amada. E depois de trabalhar muito, de praticar muito a caridade sincera, logo no fim da sua jornada, Jesus fala para ela: Maria, atravessaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E Jesus recebe Maria Madalena no plano espiritual. Então, quando a gente se entrega à caridade, eu acredito com muita fé de que se nós perseguirmos esse caminho com honestidade, disciplina e vontade até o fim da nossa vida, a gente pode ter um feito como Maria Madalena teve, de, no fim aqui da nossa encarnação, sermos recebidos pelo Cristo. É possível. Maria Madalena, Paulo de Tarso, que trabalharam tanto na caridade, mostram pra gente que é possível. Eles fizeram a volta, exatamente. Então é possível. Basta a gente ter firmeza nisso aí. E é por isso que o Espírito prossegue a sua mensagem dizendo: sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. É exatamente isso, né? Que você acabou de falar. Quer dizer que o que se nos pede não é tanto, se a gente parar para refletir, não é? Porque a espiritualidade maior, o caminho do Cristo, nos pede sermos bons, amparar os nossos irmãos do caminho, deixar de lado o nosso egoísmo e cumprir o nosso dever. Veja só. É uma receita que não é uma coisa tão impossível assim. Agora, a gente tem que ter forte a vontade de fazer esse propósito de vida, né? Esse foco na nossa vida. E prossegue o Espírito dizendo: além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo
de íntima Olha que alegria, legal isso. a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Legal. Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Olha. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. E é o que eu acabei de dizer, né? Basta que a gente tenha boa vontade. Se a gente tiver a vontade firme, preponderante, com coragem, determinação, de manifestar todos os nossos poderes, tudo aquilo que está ao nosso alcance, todas as nossas potencialidades no bem a fazer, na supressão do nosso egoísmo, na intenção nobre de auxiliar os nossos irmãos do caminho, com boa vontade, nós vamos encontrar 1000 maneiras de fazer a caridade. Porque ele fala aqui, não vos faltam os exemplos. Exato. E, de fato, se a gente sair pesquisando em nossa própria cidade, nós vamos encontrar milhares de pessoas trabalhando pelo próximo, com dedicação, com renúncia de si mesmas, Exato. com devotamento ao próximo e até mesmo com sacrifício. E basta que a gente se una a elas. E o legal é que ele fala, né? Que quem não sentiu o coração pulsar de júbilo? Quando a gente vê, pessoal, os nossos irmãos e irmãs aí na caminhada praticando a caridade, né? Eu e o Geraldinho, a gente tem um exemplo que são Humberto e a Marina, grandes amigos, que quando nós vimos o trabalho dele, nós tivemos, né, uma grande alegria de perceber os dois indo e fazendo e trabalhando para Jesus. E a gente, é o que ele fala, que a gente sente essa alegria quando a gente se depara com um trabalho honesto de caridade. E nós que somos brasileiros, quantos exemplos maravilhosos nós temos. Chico Xavier, Irmã Dulce, quantas pessoas aí no protestantismo, né? Fora as pessoas anônimas. As pessoas anônimas, exatamente, que fazem, né? E às vezes quando a gente passa, por exemplo, por um viaduto, por um bairro mais humilde, por um lugar em que as condições sejam mais difíceis, e a gente vê pessoas ali levando a provisão material e a provisão espiritual, muitas vezes, um cobertor no frio, um agasalho, o quanto isso toca os nossos corações. Isso é verdade, isso que o Espírito está falando aqui. Agora na internet, quantas vezes a gente se depara com vídeos de caridade que emocionam, todo mundo nos comentários falando, está chorando, vendo ali. Agora, o que falta muitas vezes é o que ele está dizendo aqui. Não é nem que falta, ele está falando que é rara, né? É rara a boa vontade. Porque os exemplos nós temos ao nosso redor. Porque ele termina esse período dizendo: vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança é guardada pela vossa história. Exatamente. Né? Agora, quer que eu leia? O segundo trecho. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. E aqui eu concordo totalmente. Eu acho que se as pessoas lessem mais o Evangelho, se elas se dedicassem mais à leitura, literalmente, gente, abrir a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os relatos, né, dos evangelistas, nos quais nós encontramos o Cristo falando. Gente, quando a gente não sabe quando a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa dessa, que é abrir a Bíblia e ver o Cristo falando, ter o conselho de Jesus, ter as advertências de Jesus. Isso não é pouca coisa, pessoal. E muitas vezes passa como se fosse um nada. Uma Bíblia ali na casa, ninguém nunca abre, ninguém nunca lê e perde uma oportunidade tão significativa de evolução espiritual, de entrar em contato com aquilo que o Espírito mais lindo, mais puro, mais luminoso, que passou pela face da terra, disse e legou para todos nós como um conjunto de postulados. Eu acho que a leitura do Evangelho, e a gente sempre deixa esse conselho, ela é imprescindível para a gente poder entrar em contato com aquilo que Jesus realmente espera de cada um de nós. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês como testemunho. Porque o João Pedro, ele faz isso todos os dias. Uma disciplina extraordinária
ele, vocês podem ter certeza, antes de chegar à meia-noite, ele terá lido pelo menos um capítulo da Boa Nova de Jesus do Novo Testamento, pelo menos 2 ou 3 salmos de Davi e também pelo menos 2 ou 3 perguntas do Livro dos Espíritos, todos os dias, em voz alta. E ele está falando com conhecimento de causa. E eu acho esse exemplo dele muito lindo. Me conforta muito ao coração acompanhá-lo nessas leituras, porque, como ele disse, nos aproxima mais do Cristo. Eu próprio, que não tinha esse hábito, sempre gostei de ler, mas me focalizava mais nos livros espíritas, principalmente do Chico Xavier. Mas quando você lê o Novo Testamento, principalmente, não é? De forma sequencial, você descobre passagens, situações que às vezes não são muito faladas na grande mídia ou por aqueles que estão comentando os evangelhos, porque eles se fixam mais nas passagens mais conhecidas. Então é muito, muito legal isso. Lê o evangelho, pessoal. Então, desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário, a que relegais esse resumo das leis divinas. Nossa, olha essa afirmação. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário, a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. É isso, né? A gente precisa fazer. Precisa ler o Evangelho e meditar. Olha, gente, nós acabamos de achar. Eu não me lembrava desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que não, pode começar daqui, ó. Essa aqui, né? Muito legal. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, porque é essa leitura sistemática, frequente, diária do Evangelho de Jesus nos municia de condições para que a gente vença a grande batalha interior, que é a nossa vontade de superar ou derrotar o nosso próprio egoísmo. É verdade. E por quê? Porque é como ele fala aqui, os nossos males provêm do abandono voluntário que nós relegamos às leis divinas expressas na palavra de Jesus. Já tem 20 séculos que Jesus as falou. É verdade. Veja bem, 20 séculos de abandono. Já passou da hora da gente ter esse contato diário e, a partir daí, ter forças novas, coragem, perseverança, fé, para a gente usar esses conselhos do Cristo, usar essas ferramentas evangélicas, que é o caminho da verdade da vida, para a nossa própria redenção. Exato. Então o Espírito continua, pessoal. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. É importante, né? Olha aí. Tende mais constância na propagação da vossa nova doutrina. E a gente se lembra da mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico, em que ele nos disse que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Apenas para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes é que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas, se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Olha aí. Puxa vida, olha só. Então nós, gente, a verdade é essa. Ele está rasgando uma verdade aqui para nós, rasgando o véu da verdade, porque a nossa humanidade foi tão impenitente,
nos últimos 20 séculos, relegando ao esquecimento o Evangelho de Jesus, a mensagem pura e cristalina do Cristo, de Deus. Isso é tão verdade que os nossos corações se tornaram fechados, se tornaram duros, indóceis à palavra de Deus. E por isso mesmo Deus permitiu que Allan Kardec viesse ao mundo como apóstolo querido de Jesus, para nos fazer lembrar de tudo que ele havia nos dito há 2000 anos, naquela época 18 séculos, né? Agora já há 20 séculos, e também nos explicando as leis divinas. E isso, justamente, Deus permitiu que os espíritos superiores, como São Vicente de Paulo, se manifestassem para que eles pudessem nos estimular no zelo das nossas próprias virtudes. E é por isso, pessoal, que Kardec, ao longo da codificação, e ele fala muito disso no Livro dos Médiuns, diz pra gente que o fenômeno não convence, não converte ninguém. Agora, o estudo, sim, o estudo sistematizado, sério, disciplinado, longo, ele tem o poder de converter a pessoa ao cristianismo, ao espiritismo. E o Geraldinho estava comentando esses dias com o pessoal lá no centro sobre Emmanuel ter proibido o Chico de continuar com as reuniões de materialização para focar na missão dos livros. Exatamente. Porque, né, os livros chegariam a um número muito maior de pessoas. O Emmanuel, nessa manifestação dele, ele disse: somente o livro é a chuva capaz de fertilizar o campo imenso das multidões humanas sobrecarregadas e aflitas, desorientadas e tristes, para que elas venham se dessedentar com a água viva do amor de Deus. Olha que coisa mais linda. Então, a caridade. Então, continuando, pessoal. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que torna brilhante uma alma caridosa. Maravilha. Que coisa, né? A fé sem obras, né? É a fé sem obras. E aí ele está mostrando que existe também uma hierarquia de virtudes. E a mais importante delas é a caridade. Que é a Epístola aos Coríntios, né, no capítulo 13. Olha só, ele fala: sem a caridade não há esperança de melhor sorte. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Ou seja, ela é a base. A caridade é a base. Sem a caridade, tudo que você construir na civilização terrestre vai ruir. Ela não vai se sustentar. Me faz lembrar aquela fala de Jesus que compara o homem construtor da sua casa, aquele que constrói a sua casa na areia e aquele que constrói a sua casa na rocha firme. Ora, fazendo esse paralelo com essa parábola de Jesus, aquele que constrói a sua casa, que pode ser interpretada como a sua casa mental, como o seu espírito, né? o pouso do seu espírito, é aquele que vai construí-la na rocha firme da caridade. Ao passo que aquele materialista, despreocupado, inconsequente, pode muitas vezes construí-la na areia, e você sabe muito bem o que acontece com a areia, né? Vem a água do mar na maré cheia e leva tudo embora. Exatamente. Ele continua: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. Fora da caridade, não há salvação. Olha que bonito. Né? É a mais pura emanação do próprio Criador. Nossa, que bonito isso. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado
bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, aqui iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado, por missão, continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifícios. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Quer comentar? Pode seguir. Não, acho muito bonita essa humildade dele, né? Que ele não ousa dizer o que ele fez na Terra, e nós sabemos que, como São Vicente de Paulo, a própria condição de santo da Igreja Católica, canonizado pela Igreja Católica, mostra que ele foi uma personalidade que influiu muito na prática dos ensinamentos de Jesus. E a tradição da sua vida mostra isso, que ele foi um homem muito caridoso. Maravilha. E ele se alegra de ver os continuadores da obra dele, né? Que são naturalmente aqueles sacerdotes e freiras da Igreja Católica que ainda continuam trabalhando e servindo nas instituições que levam o nome dele. Aqui mesmo em Belo Horizonte tem um grupo empresarial que mantém no bairro Olhos d'Água, uma instituição muito meritória que leva o nome dele, que é São Vicente de Paulo. É bastante ampla, tem muitas atividades de ensino profissionalizante aos jovens carentes, né? É muito interessante a tarefa. Então, ele mostrando aí que os espíritos também se rejubilam, se alegram quando veem que a obra deixada por eles, em nome do Cristo na face da terra, continuam prosseguindo nas mãos daqueles que os vieram seguir. Então a gente está... Então o Espírito continua conosco. Homens de bem, de boa e firme vontade, univos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, E aí, Paris, 1858. Antes de nós terminarmos, pessoal, eu gosto sempre de ressaltar, quando nós estamos falando de caridade, que a caridade, ela é a principal ferramenta de que nós dispomos para mudar o rumo das nossas encarnações. Então, quando a gente pratica a caridade, a gente poupa muitas dores e segue pelo que a gente fala muito, mas sabe que é muito difícil, pelo caminho do amor. Muitas vezes nós temos resgates que são bem dolorosos, bem pesados. E a gente sempre gosta de frisar isso. Não existe determinismo, esse determinismo estanque na nossa condição de seres humanos encarnados na Terra. No livro Ação e Reação, o instrutor Druso traz uma palestra lindíssima sobre isso, quando ele explica para todos nós, falando ali com o André Luiz, que a gente vai se libertando do determinismo, conforme a gente vai assumindo maior capacidade moral e intelectual e conforme a gente vai assumindo um livre-arbítrio maior, mais decente, conforme a gente pode fazer mais escolhas. Então, nessa condição que nós estamos, no estágio em que nós estamos, a gente pode construir mérito e mudar o rumo das nossas encarnações, mudar totalmente o nosso destino. Às vezes ia precisar passar por uma doença difícil, por uma morte trágica, isso, aquilo, ver uma pessoa amada de uma forma
dolorosa e não precisa passar muitas vezes porque se entregou à caridade. A gente já falou isso aqui muitas vezes, mas dada a lição de hoje, vale a pena falar mais uma vez, que é a lição de Emmanuel, que se chama remuneração espiritual, quando ele diz pra gente: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, pessoal, quando a gente segue esse caminho, o Geraldinho estava falando sobre isso esses dias, é caminhar com Jesus, né? O jugo suave e o fardo leve, com toda certeza, é um caminho mais feliz, porque é o que o Espírito e mais seguro, porque é o que o Espírito fala. A gente colhe os benefícios da caridade já no momento que a gente pratica. Porque só de você muitas vezes sair para olhar para a dor do outro, para reconhecer, para admitir que existem pessoas que sofrem muito mais que você, só essa reflexão filosófica de admitir essa existência tão penosa já te faz olhar para si mesmo com outros olhos, com os olhos da gratidão, e você já volta para casa mais consolado e mais feliz. O caminho, sem sombra de dúvidas, é esse, pessoal. E eu posso aqui dar o testemunho que nós ouvimos do próprio Chico Xavier a respeito de 2 de meus tios-avós, que são os irmãos mais velhos da minha avó Carmen, que era colega do Chico no grupo escolar em Pedro Leopoldo, né? O meu tio-avô Zeca Machado e minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Ambos eram muito mais velhos que o Chico. Tia Adélia era 10 anos mais velha que o Chico e o tio Zeca 13 anos mais velho que o Chico. Eles tinham, segundo a informação espiritual do Chico, na última parte da sua vida terrestre, eles tinham o karma já programado de ficarem todos dois 10 anos imobilizados numa cama. Vejam bem. E, no entanto, como eles agiram na caridade, dentro do espiritismo cristão, divulgando a doutrina, fazendo a caridade, trabalhando no passe, falando sobre o Evangelho. Tio Zeca trabalhou com o Chico 35 anos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Fundou o Grupo Espírita Sheila, também em Pedro Leopoldo. A tia Adélia participou desde cedo em Belo Horizonte, com a Dona Paulina Kemper Borges, e também na União Espírita Mineira, em atividades espíritas. Era grande palestrante do espiritismo. Também Uma dama do espiritismo, dava passes e também fazia atendimentos fraternos, né? Vejam bem, na hora de desencarnar, o amor que eles exerceram durante toda a vida, toda a existência. No caso do tio Zeca, ele viveu 64 anos, e no caso da tia Adélia, ela viveu 82 anos. Eles interromperam essa prova, ou essa expiação de que teriam talvez de ficar 10 anos entrevados numa cama. Eles não precisaram passar por ela. Parece que eles saíram da dor expiação e foram para a dor auxílio. E desencarnaram sem a necessidade de passar por esse sofrimento. Vejam bem que como que nós aqui na Terra, que foi o caso dos dois, tanto da tia Adélia quanto do tio Zeca, como eles conseguiram, pelo bem proceder, vencer pelo amor o débito que eles tinham trazido para esta encarnação. Quer dizer, por isso que Jesus fala para nós, né? Inicialmente, não saireis daí até houverdes pago até o último ceitil, que é a justiça. É o ceitil por ceitil, olho por olho, dente por dente, né? É o aspecto da justiça. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer: só o amor cobre a multidão dos pecados. Onde muito foi perdoado, né, muito se ama. Que é o relato que a gente tem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, daquela pecadora, um momento lindíssimo. A gente vai agora terminar esse trecho, então,
do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, já nos aproximando a quase metade do livro, a 47%. 47%, né? E na 45ª reunião, que é o nosso culto do Evangelho de Jesus no lar, com a presença de todos vocês, amigos queridos do coração. Nós não vamos entrar, pessoal, no próximo item, porque se nós entrarmos, a gente vai, né, tomar aqui demais o tempo de vocês vão ficar chateados. E aí fica para a semana que vem o item 13, o item que é a 13, mensagem de Carita, né, martirizada em Roma, que é a mensagem que foi dada em Lyon em 1861. E ela até fala, chame caridade. É lindíssima linda essa mensagem. Mas eu quero destacar mais uma vez a beleza desse trecho. Antes de começar, você vai falar alguma coisa? Não, terminei. Antes de começarmos a prece final, vamos começar, minha gente, já fechando os nossos olhos e relendo com os olhos do coração esse trecho magnífico de São Vicente de Paulo. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Ah, Senhora nossa, Mãe Maria de Nazaré, aquela que nos trouxe Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre e Senhor. Que divina caridade o teu coração exemplificou. Que divina renúncia o teu espírito também exemplificou, fazendo-se pobre mulher humana, desprovida de recursos materiais, de poder, de conforto ou mesmo de condições físicas para desempenhar a tua gloriosa missão. E mesmo assim, desceste dos altiplanos da vida espiritual, das carícias celestes, dos planos mais altos da vida, para fazer-se a divina mensageira. Que teu ventre iluminado e sublime possa ser lembrado para sempre, porque a tua caridade conosco, seres humanos terrestres, vacilantes, viciosos, ingratos, muitas vezes violentos e materialistas, não poderia evoluir sem tua renúncia celestial. Divina Mãe Maria de Nazaré, nós te louvamos a caridade e te pedimos que, em nome de teu Filho, nosso Mestre e Senhor Jesus, possas sempre incutir em nossos espíritos essa flâmula divina, esta chama de nosso Criador, que espalha sobre os nossos caminhos a divina virtude da caridade, iluminando-o para a verdade e para a vida verdadeira. Senhora nossa, respeitosamente, nós dizemos: Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, hoje, agora e na hora do nosso testemunho, para sempre que assim seja, e assim será. Maravilha.
Graças a Deus. Então, até a próxima, pessoal. Bom, Fiquem pessoal, com então a Deus. gente se encontra aqui na semana que vem. Como eu vi algumas perguntas aqui, o vídeo sempre fica salvo, a gente salva todos os evangelhos, eles ficam salvos aqui no Instagram, no meu e no do Geraldinho, e também todos vão para o YouTube da TV Saber Espiritismo. Então, tá tudo aí salvo, a gente se encontra em outras oportunidades. Abração! Tchau, tchau.